Você conheceu a pessoa mais incrível da sua vida e depois de um tempo você nem se reconhece mais. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Tem fases e tem nome, uma ordem e função para cada uma dessas fases. Isso daqui não é sobre uma pessoa má que apareceu na sua vida por azar. Isso sim é um mecanismo, e mecanismo dá para enxergar. No fim desse vídeo você vai ter o mapa inteiro, desde o dia em que te mandam uma mensagem carinhosa declarando todo o amor da vida deles, até o momento em que te descartam como se você não fosse nada, como se você realmente não existisse para eles. Você vai ver as 4 fases, você vai saber o porquê de você não ter conseguido escapar no meio do caminho e você vai saber por que isso não serve para todos os casos. Deixa eu ser claro antes de começar, isso daqui não é um manual para você fazer com alguém, é simplesmente o oposto disso. É para você reconhecer quando estiver sendo feito com você ou com alguém que você ama, você conseguir identificar isso, você conseguir avisar a pessoa, você conseguir sair fora disso ou simplesmente dar dica para a pessoa do que está acontecendo e como ela pode se safar de cair nessa enrascada, né? Ninguém quer sofrer um love bombing, ninguém quer achar que finalmente encontrou o amor da vida quando realmente é só uma pessoa que estava te usando para algum objetivo obscuro dela. São 4 fases: o encantamento, desvalorização, o descarte e o retorno, uma por uma aqui. Fase 1, e a fase mais gostosa de todas. Vocês começam a conversar, começam a trocar mensagens, e aquela pessoa vem com uma intensidade, parecendo que é o amor da sua vida, falando que você é a pessoa única, que ela nunca encontrou ninguém igual. Você é a pessoa mais linda, mais inteligente, é a melhor pessoa do mundo para ela e que vocês nasceram para estar juntas, planejando o futuro, dando presente, atenção, mensagem do bom dia ao boa noite, o dia inteiro conversando com você. Isso se chama love bombing e não é sobre você em questão, é sobre criar uma dívida com você. A pessoa ela te trata dessa forma para você criar uma dívida com ela, porque ela tá te tratando tão bem, de uma forma tão intensa e parece tão certo isso que ela fala de você, que você é uma pessoa certa, você é uma pessoa boa realmente, não é? Você não é uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, uma pessoa que merece ser amada, e essa pessoa chegou demonstrando todo o amor por você. Essa pessoa tá certa. E se ela tá demonstrando todo esse amor por você, por que você não iria retribuir? Então você fica com essa dívida com essa pessoa. Se essa pessoa me trata tão bem, por que eu não vou tratar ela bem? Se essa pessoa me diz tantas coisas boas, por que eu vou ser negativo com essa pessoa? Ninguém gosta de ser negativo com outra pessoa. Ninguém gosta de tratar mal o outro. Então você começa a tratar bem aquela pessoa. Você começa a pagar a sua dívida com aquela pessoa. Então a pessoa ela chega, ela tá te tratando aqui, ó, nesse level de tratamento, super bem, declarando, fazendo planos com você, enquanto você tá aqui, você tá em dívida, sua mente tá em dívida com ela. Uma hora ou outra, com essa intensidade dessa pessoa, você vai se equilibrar. E nesse ponto que vocês se igualam, você tá entregando tanto amor quanto ela, que o jogo vira. E aí vem a fase 2. Fase 2, desvalorização. E aí a temperatura muda, e quase sempre muda devagar, sem você perceber. A pessoa que te tratava como um rei antes, hoje não te trata mais igual. Ela começa com uma crítica simples para com você. Começa a criticar a sua roupa, começa a criticar o seu jeito, começa a criticar coisas pequenas suas, começa a criticar o que você faz. E você releva, porque você está presa ao passado, você está presa à lembrança de como essa pessoa te tratava antes. E a sua esperança é que ela volte a te tratar assim. Você fica tão apegado ao como essa pessoa te tratava. Pouco tempo atrás essa pessoa estava me botando num pedestal, estava me tratando como um rei, e hoje ela falou isso? Ah, não deve ser nada, essa pessoa ela deve estar certa, né? Pô, ela me ama, ela faz tudo isso comigo? Fazia tudo isso comigo? Pô, ela me ama. Se ela tá fazendo essa crítica, é porque eu tenho que consertar isso. É porque essa pessoa ela realmente está certa sobre isso. Então eu vou consertar esse ponto que essa pessoa falou. E se você duvida do que essa pessoa fala, se você comenta sobre isso que ela falou, por exemplo, essa pessoa ela te corrigiu na frente dos outros, ela começa a usar outras táticas de manipulação contra você. Gaslighting, por exemplo.
você já conhece, já deve ter ouvido falar. Eu posso até trazer um vídeo aqui para você também sobre isso. A pessoa ela começa a fazer um gaslighting com você. Pô, eu não disse isso, você entendeu errado, não foi isso que eu quis dizer, eu nunca disse isso, eu não fiz isso na frente dos outros. A pessoa ela começa a fazer esse jogo com você. Quando você tem coragem para falar sobre e reclamar realmente do que essa pessoa está fazendo, aí ela usa a maior tática de todas, que é a tática de Darvo, onde, no final de tudo, quem vai estar pedindo desculpa por ter reclamado é você. Acredite ou não, você já deve ter passado por isso em alguma parte da sua vida, de que alguma coisa que você reclamou, deu 5 minutos de discussão, que vocês estavam conversando sobre algo que a pessoa fez, você acabou pedindo desculpas por ter levantado essa questão. Pode apostar que essa pessoa vai fazer isso com você. E é aqui que você começa a se encolher, começa a pisar em ovos, começa a medir o que você vai falar ou não, a como você vai se comportar. E aí, você tá dentro do jogo. Ivan Stark, em 2007, chamou isso de controle coercitivo. O objetivo dele não é ganhar a discussão, é simplesmente fazer com que você vá ficando menor a cada discussão que passa. Capítulo 3, por que você não sai? A pergunta que todo mundo se faz é, por que você não sai fora? Por que você continua? Por que você simplesmente não abandona, deixa pra lá, esquece? Quem te pergunta isso não entende o mecanismo. Deixa eu te mostrar como funciona o mecanismo por dentro. Na fase ruim você sofre, mas em um dia qualquer, aquela pessoa boa do começo volta. Ela aparece com um presente, com flores, um pedido de desculpa. Ela aparece voltando a ser aquele personagem do começo, aquele personagem mais carinhoso, mais amoroso, mais atencioso que era com você. A intensidade do início, de novo, por um único dia com você. Aí o problema é que você pensa, tá vendo? O problema realmente sou eu. Olha ele aí, o problema realmente sou eu. E isso não é por acaso, e é o mecanismo mais poderoso que existe e chama reforço intermitente. Quando a recompensa é imprevisível e você não sabe quando aquela recompensa boa vai chegar, ela te prende. É o mesmo mecanismo do caça-níquel, é o mesmo mecanismo da casa de aposta, por isso que faz tanto sucesso. Quando você não sabe quando aquela recompensa finalmente vai vir, você vai continuar dentro, você vai continuar jogando, você vai continuar tentando mais um dia, tentando mais uma vez, girando mais uma roleta, sempre em busca daquela recompensa boa. E o gás que motiva isso não é a recompensa, é simplesmente o talvez, é você não saber se vai vir ou não. É simplesmente isso que te motiva. E tem uma segunda camada por baixo. Dutton e Painter, em 1981, desvendaram o vínculo traumático. Quando a mesma pessoa é a fonte do seu medo e a fonte do seu alívio, o vínculo não desaparece, ele aumenta. Por isso que fazer a pergunta, por que você não vai embora, é errado. Porque você não fica por falta de razão. Você fica porque isso é um mecanismo que fizeram com você, por mais que a outra pessoa ela não saiba o nome disso. E olha que saber o nome disso já quebra parte desse feitiço que fazem contra você. Porque o feitiço depende que você acredite que é único, que a culpa desse tratamento diferente é sua, que tudo isso é por culpa sua e que ninguém te entenderia. E isso não é culpa sua, é um padrão documentado com nome e data. Capítulo 4. O descarte. Chega um ponto em que você não serve mais, seja porque você está reagindo, ou seja porque a outra pessoa encontrou outra fonte de atenção. E aí que vem o descarte. A pessoa fica fria de um jeito que até te assusta. E hoje a mesma pessoa que te tratava com todo o amor do mundo, dizia que era o amor da sua vida, te trata com frieza, te bloqueia, não conversa mais, não responde suas mensagens e finge que esses dias, meses e anos nunca aconteceram com vocês. Isso te destrói de forma concreta por um simples motivo. O nosso cérebro, ele processa a rejeição como se fosse dor física, realmente. Naomi Eisenberg mostrou isso em 2003 num estudo com ressonância. Não é drama, dói num circuito real. E o descarte ele costuma vir com uma última crueldade. Antes de você sair, a pessoa ela já encontrou um substituto para você. Para você foram dias, meses, até anos, mas para outra pessoa você era só uma função de alguma coisa. E é fácil substituir alguém que só serve para uma função. E se você reconheceu alguém,
que tá passando por isso, ou você é a pessoa que passou por isso ou tá passando por isso, mas fica tranquilo que identificar esse padrão é o primeiro passo para se livrar dele. O ciclo depende de você achar que o problema é você, que tudo é culpa sua, mas não é. Tem nome, tem ordem e tem gente que estudou seriamente cada passo disso para identificar e ajudar você a sair dessa. Agora você também sabe.